A aula hoje é componentes e estrutura do SIG. Do SIG, veja bem, dos sistemas de informação geográfica, certo? Vamos entender aqui no curso Sistema de Informação Geográfica, ou SIG, como sinônimo de geoprocessamento, muito embora haja controvérsia a respeito disso. Geoprocessamento é um campo do conhecimento, como eu já disse, aqui no Brasil uma palavra bastante conhecida, porém em língua inglesa não é muito utilizado o termo geoprocessing. É mais utilizado SIG, né? Mas em inglês seria GIS, Geographic Information System. Também o SIG é bastante tratado como software, como sinônimo de software, mas aqui, para evitarmos essa discussão específica sobre os aspectos aí ontológicos, epistemológicos do geoprocessamento e do SIG, vamos pensar em SIG como sinônimo de geoprocessamento, e quando eu falar então um termo ou outro, entenda como essa estrutura toda. Também software, eu vou falar como SIG, certo? Então vamos pensar, resumidamente, o software de SIG, ou software de geoprocessamento, o conhecimento em SIG, o conhecimento em geoprocessamento. Para dar início, vamos dar uma olhada no texto de referência. É um texto da Embrapa, é um texto técnico da Embrapa, produzido em 2007. E aqui na página 13, Preceitos do SIG, um importante autor chamado Eastman, em 1997, coloca o seguinte: o SIG tem um enorme impacto em todos os campos que utilizam e analisam dados distribuídos espacialmente. Aos que não estão familiarizados com a tecnologia, é fácil vê-lo como uma caixa mágica. A velocidade, a consistência e a precisão com as quais ele opera realmente impressiona, e é difícil resistir ao seu forte caráter gráfico. Porém, para os analistas experientes, o SIG torna-se simplesmente uma extensão do pensamento analítico. É uma ferramenta tal como a estatística. Veja bem, é comum eu falar isso nas aulas, que o geoprocessamento é equivalente à estatística. Já o Eastman disse isso em 1997, porque vamos pensar na estatística. O que é a estatística? É uma área do conhecimento que praticamente todos os outros campos do conhecimento utilizam ela como um recurso, como um saber fundamental para análise de dados, certo? Seja engenharia, seja geografia, seja a área de saúde, a área da administração de empresas, contabilidade, enfim, até mesmo cursos de pedagogia, alguns têm a disciplina de estatística como base da formação do profissional. Por quê? Porque trabalha com os dados, analisar os dados e compreender como eles são estruturados. É a parte da estatística. Vamos colocar apenas a palavra geográfico agora. A análise de dados geográfico ou geográfica é a área do SIG, do geoprocessamento. Por isso dessa semelhança, certo? Como uma ferramenta importante na mão do geógrafo. Então eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui, deste parágrafo. Vamos ver alguns slides sobre isso. Primeiramente, como funciona o esquema GIS? Nós até já vimos isso, mas recapitulando. Parte-se do mundo real, adquire-se os dados a partir de fontes específicas. Os dados são armazenados, né? Organizados e armazenados. A partir dessa organização é possível analisá-lo. A partir dessa análise é
é possível transformar dados em informações para tomada de decisões. Uma vez que o pensamento é formulado sobre uma decisão a ser tomada, parte-se para uma ação. Então, mundo real, fonte e organização de dados, gerenciamento do dado, análise, usuário, né, da informação, tomada de decisão, solução de problemas. Esse é o esquema básico. Está aqui as autoras, Ramadá e Gonçalves, 2007, Embrapa. Leiam o texto, hein? Os componentes do SIG, como que ele se estrutura, quais são as suas partes, seus componentes? Bem, como um banco de dados espacial que gerencia, organiza a informação espacial, ele vai se utilizar de diversas estruturas, diversas fontes, por exemplo, cartas e mapas, imagens, relatórios, dados tabulares. Vai reorganizar essa informação e gerar novos mapas. Então, mapas de entrada, imagens de entrada, saída de relatórios, saída de informações tabulares, saída de outros mapas e cartas. Certo? Então, um banco de dados que gerencia diversos componentes e gera como resultado diversos produtos. A estrutura básica do SIG. Essa figura aqui resume muito. Vou começar por ela. A estrutura parte de pessoas que utilizam-se de softwares e hardwares, ou seja, a estrutura física, que são os computadores, um conjunto de computadores, por vezes precisam ter uma alta capacidade de processamento de dados, ou computadores simples, como eu já conversei com vocês, um computador de processamento básico de dados, informação, é possível fazer análise SIG. É claro que se for necessário utilizar dados pesados, informações de grande volume, como por exemplo imagens de drones ou satélites em grande volume de informação, ou dados tabulares em grande quantidade, com milhões de colunas, milhões de linhas de processamento de dados, né? Por exemplo, todos os municípios brasileiros são 5.570 municípios. Vamos imaginar que tivesse ainda todos os bairros de cada município. Então seria 5.570 vezes dezenas, às vezes centenas de bairros que cada cidade possui. Então seria um banco de dados imenso. Além disso, os dados, né? Então pessoas, estruturas computacionais, programas que rodam nesses computadores, os dados que são inseridos no sistema e uma série de procedimentos, metodologias. Então a estrutura é essa: sistema computacional, software, funções de ferramentas para armazenar, analisar, exibir informações geográficas, dados que são dados geográficos e tabulares, que estão relacionados entre si, podem ser fontes tanto de origem primária, original, né? Por exemplo, foi a campo, coletou informações e processou no computador e no software. Como pode ser secundário, você vai até uma página da internet, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, baixa informações e dados e processa, fonte secundária. Então os dados é uma parte fundamental. Método, veja bem, o método muitas vezes não é tratado por alguns autores, mas os métodos utilizados para o processamento dos dados é fundamental. Se você tem dados de população e não tem um método de análise populacional, o que você vai fazer com isso? Se você tem dados do ambiente e não tem uma metodologia de como analisar os dados do ambiente, onde você vai chegar com isso, certo? Então, tem a ver com um plano bem desenhado para a aplicação do SIG ou do geoprocessamento. O uso de modelos e operações
para a realização de uma dada tarefa. Um exemplo, análise climática. Você tem dados de clima, temperatura, pressão atmosférica, dados de pluviosidade de uma determinada região, de uma determinada área no espaço geográfico. Mas você não sabe como operar essas informações para tirar uma conclusão. Então você só tem o dado, mas não tem os procedimentos, né? Os procedimentos aqui na figura, para alcançar um dado objetivo. Então implica também seleção, preparação, modelagem, análise desses dados na forma de mapas, para obter esse fim específico que está na mente do especialista. A outra parte da estrutura do SIG são o peopleware, as pessoas, né? Pessoas, o especialista que desenha e mantém o sistema em funcionamento, planeja uma dada ação, implementa e opera. Veja que método e pessoas são coisas que estão juntas, certo? Acrescenta-se ainda, isso aqui eu peguei de um autor indiano chamado Shahab Fazal. Ele diz o seguinte, que existe também uma rede hoje, uma rede de comunicação que pode fazer parte do SIG hoje, do geoprocessamento. A gente produz, a partir de toda essa estrutura de hardware, software, dados e métodos com manipulação de especialistas, e depois a gente disponibiliza isso também em redes de compartilhamento, que hoje é expresso pela internet, né? Vamos seguir. Mais uma vez, SIG geoprocessamento é a mesma coisa que cartografia ou mapas? Eu poderia dizer que SIG geoprocessamento, cartografia ou mapas é tudo a mesma coisa? Veja, não é. SIG e geoprocessamento, eles são diferentes de cartografia ou mapas, contudo, é fortemente dependente dos mapas e dos procedimentos e técnicas cartográficas, certo? Por que eles são diferentes? Primeiro, mapa ele é um produto da cartografia, correto? Como nós vimos em disciplinas anteriores. Então, mapa é a representação em símbolos, traços que são georreferenciados, com sistemática bem organizada de projeções, escala, também lembra? Trata de um ou alguns poucos temas, geralmente num mapa, numa carta, numa mesma prancha você tem algumas informações selecionadas ali, por exemplo, estradas, rios, pode ter a curva de nível, lembra da carta topográfica? Tem uma série de informações, porém, tem um limite de integração de informações. E outra coisa, o mapa ele é estático. A partir de procedimentos cartográficos obtém-se mapas, certo? Inclusive cartografia e mapas são coisas diferentes. Vamos entender mapas como um produto de procedimentos cartográficos. Esses mapas eles são estáticos, certo? Você não consegue alterar aquela escala numa folha impressa de um mapa impresso numa folha. Você não consegue alterar aquela escala, você não consegue acrescentar outras informações, né? A menos que você rabisque ali alguma coisa nova, mas é limitado aquele instrumento de análise. Agora veja o SIG. O SIG, embora ele integre informações de mapas, você pode a partir de mapas colocar dados que estão contidos em um mapa num sistema de informação geográfica, mas além disso ele armazena separadamente cada um desses dados. Lembre da carta topográfica, onde nós tínhamos as curvas de nível, a rede de drenagem, linhas de transmissão, o desenho, a delimitação de áreas que são urbanizadas, vegetação, o uso do solo, etc. No SIG a gente consegue colocar tudo isso, todos esses elementos, mas consegue ainda sobrepor muito mais informações. E depois temos a possibilidade de selecionar, né? Ligar e desligar informações
porque ele armazena separadamente os dados que são representados. Tem duas estruturas, que esse assunto é da próxima aula, né? Duas estruturas básicas para essas representações, que são vetores e matrizes de informação. Porém, essas representações vetoriais ou matriciais, elas são georreferenciadas, permitem uma coisa muito interessante que nós vamos ver em aulas práticas, e vocês também vão realizar essas práticas, que é ampliar, reduzir a visualização no mapa, ou seja, muda a escala, permite fazer operações de seleção, consulta, distância, área, sobreposição, combinação das informações e muitas outras coisas. Um exemplo, você tem um SIG com diversas informações que você extraiu de uma carta topográfica, certo? Então você pode, com um comando de consulta, perguntar naquele sistema a seguinte questão: nas curvas de nível, mostre para mim todas aquelas que têm 780 metros de altitude, que corresponde às linhas de 780 metros. Então você pode fazer uma consulta e ver somente essas linhas, né, num mapa com população, pontos indicando população. Cada ponto uma casa, cada ponto uma fazenda, por exemplo. E nessa fazenda a produção, o tipo de produção que tem. Certo? Então você pode fazer a seguinte indagação: mostre para mim as fazendas que estão produzindo cana-de-açúcar. Ou mostre para mim as fazendas que produzem, têm produção de orgânicos. Se você tem tudo isso organizado num banco de dados, você consegue fazer essa consulta sobre produtividade do campo, por exemplo, ou sobre demografia, certo? Quantas pessoas moram em cada fazenda, coisa do gênero. Aqui é uma figura para mostrar esquematicamente como que isso, em linhas gerais, funciona. O SIG é um grande sistema de armazenamento de dados. Aqui está em inglês, mas Geographical Data significa dados geográficos armazenados em banco de dados. Com isso é possível analisar o ambiente, environmental, que significa ambiente, redes de estradas, serviços, áreas diversas, armazenamento a estrutura, né, de armazenamento, storage e representation, ou seja, armazenamento e representação de todas as propriedades registradas. Então é um grande sistema. A questão das representações em SIG. Veja bem, o SIG ele é altamente calcado, né, lastreado na representação, certo? Aquilo que está armazenado geograficamente, ele é traduzido visualmente no display, na tela do computador, com o uso de softwares, certo? Veja bem, vocês fizeram a disciplina de cartografia temática e viram isso, o poder da representação na tela, né, a força que tem nisso, e da consulta aos dados que estão sendo representados a partir de tabelas de dados. Então, as representações do dado dependem de sua natureza e da escala de abordagem, certo? Se eu vou fazer um estudo de uma determinada cidade, imagine aqui uma paisagem representando o mundo real. Uma cidade que fosse sua área rural, um rio que atravessa essa porção do território, e você consegue extrair daí informações e representa essas informações. Como que essa representação ocorre? De forma separada. Uma camada sobre altitudes, uma outra camada você poderia dizer do uso da terra, uso do solo ali, uma terceira camada sobre as parcelas, né, as fazendas, os territórios, a área urbana, etc. Uma quarta camada sobre as linhas as linhas que representam as vias de circulação,
certo? E um último, por exemplo, a divisão territorial, a divisão política dessa área. Por exemplo, até onde vai o perímetro urbano, até onde começa um outro território, certo? Tudo isso está armazenado no SIG. Então essa representação é armazenada num banco de dados, onde cada feição, cada estrutura dessa, cada camada dessa de informação está relacionada com uma tabela de dados, por exemplo, né? Então aqui é um outro esquema mostrando que aquilo que nós olhamos simplesmente na tela do computador está armazenado em um dado lugar, né? No caso do computador, numa pasta de dados. Esse software consulta essa pasta de dados, traz para a tela do computador para você visualizar, e a cada manipulação que você faz, estruturas podem estar sendo criadas nessa pasta de dados ou na própria memória virtual. O SIG pode processar dados de uma ampla variedade de fontes. Pode ser tanto mapas quanto imagens de satélite, por exemplo, certo? Imagens de aeronaves, dados estatísticos que vêm na forma de tabelas de dados, informações que foram desenhadas em outro programa, por exemplo, em AutoCAD, em sistemas de desenho, através da própria internet. Você pode puxar, por exemplo, uma imagem que está num banco de dados virtual integrado diretamente na internet. Um exemplo bem comum é aquelas imagens do Google Maps, né, o Google Mapas, etc., que todo mundo utiliza. E essa integração toda de dados é a parte fundamental do SIG. Essa integração desse conjunto todo de dados denomina-se banco de dados geográficos, certo? Então, o SIG é um imenso banco de dados geográficos. Atenção, observe, pois uma questão para chamar a atenção aqui, ó. O custo do SIG está na construção desse banco de dados. Nós estamos falando de banco de dados. Deu para ver que é bastante complexo. As próprias imagens que eu trouxe aqui mostram uma certa complexidade disso aí tudo. Porém, veja que o custo principal, quando se fala em custo, não é um custo monetário que eu estou falando aqui. Eu estou falando no custo do trabalho. O trabalho na elaboração de um SIG. Aquele custo humano de construção de um imenso banco de dados de informações. Então, esse labor, né, esse trabalho está na construção desse próprio banco de dados. Por quê? O banco de dados está diretamente relacionado à sua complexidade quanto ao armazenamento de dados. O que nós vamos fazer aqui no curso, né? Isso pode até assustar alguns. Puxa, eu vou ter que trabalhar com uma infinidade de dados, de imagens de satélite, etc. Veja bem, isso é o que é possível fazer. Aqui no curso nós vamos fazer uma coisa mais simples, né? Nós vamos fazer um pequeno banco de dados, mas você vai ter a noção de como ele é estruturado, como que ele armazena diferentes mapas. Por exemplo, uma linha que representa um rio, um mapa que representa o uso e a ocupação naquele lugar, um mapa que representa o relevo. Suponhamos 3 camadas de informação, 3 mapas. Para elaborar isso, é preciso você ter um banco de dados que conserva essas informações ali guardadas. Montar esse banco de dados do zero é um processo. Exige um esforço e há um custo de investimento nisso. Essa construção desse banco de dados é a base de todo o sistema de informação geográfica. Sem essa construção, é impossível realizar alguma coisa prática. Até vou dar um exemplo aqui. Os meus alunos que fazem pesquisa comigo, seja de iniciação científica, seja no nível do mestrado, o tempo que a gente geralmente mais gasta na pesquisa é para a montagem do banco de dados.
Alguns estudos exigem fazer trabalhos de campo. Outros, a gente obtém os dados diretamente em fontes secundárias, na internet, por exemplo, em sites do INPE, sites da Embrapa, do IBGE. Mas veja bem, embora sejam dados secundários, organizar essas informações nem sempre é uma coisa muito simples. Ao contrário, exige um certo labor aí. Uma vez que você tem o banco de dados montado, vem o processo de analisar aqueles dados, que daí é uma segunda etapa. Muitas vezes ela é bastante laboriosa e demorada. Outras vezes nem tanto. Muitas vezes conseguir os dados e montar um banco de dados demora mais tempo, leva mais tempo do que analisar. Se a análise for simples, ou se é uma análise que o usuário já tem total controle de como deve ser feita, às vezes ele tem habilidade nisso, ele analisa rapidamente e gasta menos tempo analisando do que construindo o banco de dados. Às vezes o contrário ocorre também. Consegue facilmente os dados e armazena e gasta mais tempo processando e analisando. Estrutura dos dados espaciais. Veja bem, se os dados são, já reforcei aqui, o coração do funcionamento do SIG, e o seu propósito é a análise desses dados, o que vem a ser a informação geográfica, então? Por que o sistema é de informação geográfica? Veja bem, dados, podemos dizer que é a informação no estado bruto. Eu coloquei aqui dados versus informação. Veja bem, dados é a expressão de fatos e fenômenos, fatos e fenômenos da sociedade, da humanidade. Então, o que são fatos? Por exemplo, um evento catastrófico, o rompimento de uma barragem e o derramamento de lama num curso d'água. Isso é um fato que ocorreu. Esse fato tem questões humanas ali envolvendo. Então você pode obter essas informações, elas ocorrem em algum lugar, esses dados ocorreram em algum lugar. O fenômeno em si, o fenômeno foi o rompimento da barragem. Esse fato teve consequências. Também podemos pensar em fatos como questões que estão mais relacionadas ao humano e o fenômeno como algo que está mais relacionado à natureza. Fatos sociais, certo? Então, população, demografia, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, número de pessoas infectadas por uma doença, questões socioeconômicas, por exemplo, vulnerabilidade social, exclusão social, fatos humanos, fenômenos. Fenômenos, por exemplo, como índice de chuvas, pressão atmosférica, temperatura, um outro fenômeno natural, deslizamento de terra, solo, relevo, declividade, tipos de vegetação, domínios de vegetação, podemos entender como fenômenos. Tanto fatos quanto fenômenos, eles têm que ser expressos para, dentro do SIG, você poder manipular isso, você poder utilizar esses dados como uma fonte para gerar informação. Então esses fatos, esses fenômenos, eles têm que ingressar dentro do sistema a partir de termos. Por exemplo, tipo de solo, solo latossolo, solo vermelho-amarelo, quartzarênico, antigas areias quartzosas, solos úmidos, por exemplo, os solos dos fundos de vale. Então você vai ter que utilizar termos para colocar isso. No caso eu falei apenas de palavras, mas alguns fenômenos eles entram na forma numérica. Por exemplo, milímetros de chuva. Vai ter que colocar lá no sistema um desenho,
uma representação, e essa representação está associada a um valor. Por exemplo, qual a média de chuva num determinado lugar. Então é uma zona, um polígono, e ali você vai atribuir um valor. Ou uma curva de nível, né, onde essa linha representa um número, e esse número é a altitude em relação ao nível do mar. Certo? Também a gente aplica símbolos para expressar esses fatos e fenômenos. Por exemplo, cidades. Vamos supor, cidades locais, cidades metrópoles regionais e metrópoles nacionais. Então, cidades, um ponto preto. Uma cidade que representa uma metrópole regional. Exemplo, Belo Horizonte. Você pode colocar um ponto preto com um círculo, né, envolvendo ele. E metrópoles de nível nacional, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Então você pode colocar, por exemplo, um triângulo preto maior. Então você utiliza símbolos para representar. No caso de fenômenos, né, um mapa hipossométrico que representa as faixas de altitude no relevo. Então você pode colocar cores verdes para aquelas porções mais baixas, passando pelo amarelo, vermelho, laranja, vermelho, marrom, indo para as altitudes mais altas. Bem, a informação, portanto, é o dado que foi uma vez processado e transformado. O dado transformado, ele resulta em informação. Então veja bem, o SIG, ele é um sistema de informação geográfica. A matéria-prima da informação é o dado. Informação deve ser relevante, confiável, atualizada, completa e compreensível. Certo? O dado, como matéria-prima para a informação, ele passa por um processo de transformação. Como? Ele passa por um processo de conversão, de organização, de estruturação e de modelagem. Certo? Se você tem dados de população por bairro de Uberaba, você apenas tem quantas pessoas habitam cada bairro. Se você quer transformar isso numa informação, por exemplo, qual é a densidade demográfica de cada bairro, você vai ter que dividir aquela população pela área daquele bairro, correto? Então, aquele dado ele vai ser primeiramente organizado, depois vai ser convertido e estruturado para depois ser transformado num modelo, que é um mapa de densidade demográfica. Ficou claro isso, gente? Então vamos voltar um pouquinho sobre essa questão dos dados e as informações armazenados num banco de dados. Todo dado ele possui 3 dimensões. Que dimensões são essas? 1. Todo dado ele ocorre em algum momento histórico. Ele tem um lugar na história, no tempo. Certo? Por exemplo, censo do IBGE de 2000. Foi o estudo que o IBGE fez do censo demográfico no ano de 2000 e disponibilizou esses dados para consulta. Censo demográfico de 2010 ocorreu naquele ano de 2010. Então, se você consulta uma informação do censo do IBGE de 2010 sobre qual era a população da cidade de Uberaba, aquela informação que está ali se reporta ao ano de 2010. O próximo censo seria agora no ano de 2000, porém, devido à pandemia, foi transferido para 2021. Então, se vier a ocorrer esse censo, de fato, aquela entrevista sobre as populações das cidades, dos bairros, etc., se reportarão a um momento no tempo. E aí, quando você consulta aquela informação sobre a população, você tem que especificar essa data, é fundamental. A segunda dimensão é o seguinte: todo dado é sobre um assunto específico. O que eu estou usando como exemplo aqui? A população. Então, todo dado
ele se reporta a um fato ou um fenômeno. Lembra? Que fato é esse? População. Né? Se fosse o caso de milímetros de chuva, mais uma vez, aqueles milímetros de chuva ocorreu em algum tempo. Então, choveu 500 milímetros no mês de fevereiro de 2020, na cidade tal. Então, o tema é a chuva, ou o tema é a população. O tempo é quando aquilo ocorreu. E a terceira dimensão é a espacialidade. Então, o exemplo da população. A população do censo de 2010, o tema população no espaço, Uberaba, por exemplo. Ou no lugar, Brasil. População do Brasil em 2010. População do estado de Minas Gerais em 2020. Então, todo dado tem um lugar no tempo, é sobre um aspecto, né? Um aspecto da humanidade, da sociedade ou da natureza, e é sobre algum lugar específico. Certo? Então, só para finalizar, mais aquele exemplo lá dos milímetros de chuva. Os milímetros de chuva num determinado lugar, a chuva em si, que é o tema, e esse lugar especificado como uma cidade, ou um município, ou um estado, etc. Então, tudo isso, mais uma vez, esses dados estão dentro de um sistema, eles são convertidos, editados, organizados, né? Tem todo um trabalho. Eles podem ser atualizados quando necessário. Você precisa atualizar a população de 2010 para 2021, se houver o censo em 2021. Então, aqueles dados que você colocou no sistema, o input, a entrada, ele pode ser atualizado, update, para 2021. E aí você pode ter as duas informações, certo? Você pode trabalhar tanto com uma data quanto com outra. Essa é a vantagem do SIG. E aí você modela e analisa essa informação e tem um resultado de saída, que é a sua interpretação sobre o mundo. O que você enxergou ali do mundo que você está estudando. Que no caso pode ser uma porção desse mundo, né? Por exemplo, uma cidade, ou um estado, ou um bairro, que seja, uma bacia hidrográfica, etc. Chegamos ao fim dessa aula. O texto de referência é aquele que eu coloquei lá da Embrapa. Leiam então o capítulo 2, que é a referência desse conteúdo que eu passei aqui agora para vocês. Até a próxima.